Senhor nosso Deus, volva para nós, vossos filhos e filhas, vossa face de ternura, bondade e misericórdia. Tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glorifiquemos a Trindade Santa. Irmãs e irmãos, por intercessão de São Pedro e São Paulo, coloquemos no coração do Pai o que está em nossos corações e que aqui nesta tarde estamos trazendo. Desejamos agradecer, suplicar, interceder, pedir. Oremos. Ó Deus, que hoje nos concedeis a santa alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo, dai à vossa Igreja seguir em tudo
os ensinamentos destes apóstolos, que nos deram os fundamentos da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Palavra de salvação, somente o céu tem pra dar. Por isso meu coração se abre para escutar, se abre para escutar. Primeira leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isto agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: levanta-se depressa. As correntes caíram-lhe às mãos. O anjo continuou: coloca o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou e não sabia que era a realidade que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guardas, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei de fato que o Senhor enviou seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor. Graças a Deus. De
Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu. E de todos os temores me livrou. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este feliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salvar. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimos, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações, e eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Tu és pedra e sobre essa pedra eu irei construir a minha
Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, ou algum dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja. E o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei a chave do reino do céu. Tudo que tu ligares na terra será ligado no céu. Tudo o que tu desligares na terra será desligado no céu. Palavra da salvação. Prezado irmão do sacerdócio, Padre Edson, prezados irmãos e irmãs que compõem os ministérios, serviço da música, acólito, coroinhas, proclamadores da palavra, ministros ordinários da comunhão eucarística, irmãos e irmãs que aqui moram no Vale da Imaculada, saúdo também os irmãos e irmãs que vêm de longe, movidos pela fé, pelo espírito de peregrinação que demarca e caracteriza aquela que é a realidade que todos fazemos, peregrinos que somos, ao encontro da plenitude do amor de Deus. Irmãos e irmãs, nesta bonita experiência de juntos estarmos, não estamos sozinhos. Estamos ao redor daquele que é palavra e Eucaristia. Estamos ao redor daquele que é a razão, o fundamento e a rocha de nossas vidas, Jesus Cristo. Hoje, em comunhão com toda a Igreja, nós estamos celebrando São Pedro e São Paulo. Esta solenidade, ela está diretamente ligada à experiência que a Igreja faz. E quando eu falo de Igreja, eu não estou pensando na sua instituição, na sua organização, na sua estrutura, que também existe, mas eu estou pensando na Igreja viva. Estou pensando na Igreja povo de Deus. Eu estou pensando na Igreja, filhos e filhas de Deus. Celebrar São Pedro e São Paulo é muito importante para nós, porque na verdade é um voltar às raízes, é um voltar à origem, é um voltar à
base da nossa vida cristã. Repito, porque penso que isso é muito importante. Celebrar São Pedro e São Paulo é celebrar um voltar às nossas raízes, à nossa base, à nossa origem, que é exatamente a fé, que é exatamente a palavra de Deus. A palavra de Deus não é apenas uma folha da Sagrada Escritura, ou muitas folhas. A palavra de Deus é uma pessoa. A palavra de Deus é uma pessoa. É a pessoa de Jesus Cristo. E quando nós celebramos São Pedro e São Paulo, nós estamos celebrando, como já ouvimos, e é muito positivo assim dizer, estamos celebrando as colunas da igreja. Todos nós sabemos para que serve uma coluna. A coluna serve para uma sustentação de uma edificação. As colunas servem para uma sustentação de uma obra, de uma casa. Esta obra, esta casa, somos todos nós. A igreja, filhos e filhas, irmãos e irmãs de Jesus Cristo, em Cristo, no coração do mundo. Portanto, a palavra de Deus proclamada nesta liturgia, ela nos ajuda a meditar, a contemplar a vida destes dois grandes apóstolos. Através destes dois grandes apóstolos, o Evangelho chegou ao nosso conhecimento, passando de gerações em gerações, passando pelas tradições, sobretudo a tradição oral, quando os nossos pais, ainda em berço, como estávamos, já iam nos ensinando acerca da fé, acerca de Jesus Cristo, acerca da palavra. Tudo isso chegou a nós, e se nós hoje, reunidos como estamos, podemos celebrar o que estamos celebrando, somos gratos a Pedro e Paulo. Homens como nós, homens e mulheres. Homens com personalidades extremamente distintas. A personalidade de Pedro era uma, a personalidade de Paulo era outra. Os dois chegaram até a ter momento de conflito entre eles. Os dois chegaram até a ter momento de dificuldades de compreender qual seria a melhor forma. Nós também somos distintos. Nós também somos diferentes. Nós também temos personalidades diferentes. Não somos iguais. E é muito bom não sermos iguais. A diversidade entre nós, que a gente identifica com muita facilidade, não é só olhando o rosto uns dos outros. Posso até olhar o rosto de alguém e dizer assim: o fulano parece com seu pai, o fulano parece com sua mãe, mas não é igual ao pai e à mãe. É diferente. Nós dizemos que nem os dedos das mãos são iguais. Outro dia vi um vídeo que dizia, achei muito bonito, muito interessante: nós somos mais de 8 bilhões de pessoas no mundo. Não existe uma digital igual a do outro. Por isso cada um tem a sua digital. Nós somos diferentes. Mas esses dois homens, de personalidades diferentes, eles tiveram, assumiram, compreenderam, se comprometeram com a mesma missão. Repito, embora diferentes, diversos, mas os dois se comprometeram com a mesma missão, com o mesmo Evangelho. Aqui que está o bonito. Podemos ser diferentes, mas nós não podemos nos romper. Nós não podemos cada um querer fazer aquilo que acha que é melhor. Nós todos, na diversidade que temos e somos convidados a assumir a mesma missão, que não é minha. Passou a ser minha, sua, da igreja, porque Jesus disse: eu vou para o Pai.
agora são vocês que vão continuar o que eu fiz. Agora são vocês que vão continuar a anunciar a palavra. Agora são vocês que vão continuar a propagar minha pessoa, minha mensagem, minha vida, meu projeto pelo mundo afora. Eu acho que às vezes a gente esquece disso. A gente fica gastando tempo com a diversidade nossa e os conflitos que isso gera e esquecemos do que é essencial entre nós. O essencial entre nós é a missão que o Senhor nos confiou. Quando a gente prioriza muito a diversidade, o que é que acontece? A gente compromete a missão. E a missão não pode ser comprometida por causa da nossa diversidade. A missão é levar adiante a pessoa de Jesus, a mensagem de Jesus, o ser de Jesus, a vida de Jesus. Esse Jesus que fez a Pedro uma pergunta: quem é que as pessoas estão dizendo que eu sou? E as respostas foram várias. Uns dizem que você é João Batista, outros que você é Elias, outros dizem que você é um dos profetas que ressuscitou. Ótimo, são opiniões distintas, são olhares diversos, mas esses olhares e opiniões distintas não agradou Jesus. E Jesus fez uma pergunta muito íntima para eles. Eles que caminhavam com Jesus, eles que conviveram com Jesus, eles que escutaram a palavra, os ensinamentos de Jesus. Jesus perguntou para eles: mas para vocês, quem que eu sou? Aqui a coisa ficou um pouco diferente, ou muito diferente. Essa pergunta, irmãos e irmãs, ela continua sendo feita para mim, para você, para a comunidade do Vale do Imaculado, para a sua família, para quem segue a Jesus. Para você, quem é Jesus Cristo? Às vezes a gente responde essa pergunta porque a gente leu algum livro que falou de Jesus. Às vezes a gente responde essa pergunta porque alguém ensinou para nós quem é Jesus. Mas não vale a resposta do outro. Você tem que dar a sua. E para a gente dar a nossa, é preciso uma experiência de Jesus Cristo. Pedro respondeu: tu és o Messias. Messias é o esperado, é o ungido, é o enviado. Tu és o Messias, o Filho de Deus. Jesus elogiou Pedro, porque a resposta de Pedro não foi uma resposta humana, fruto da razão, mas a resposta de Pedro foi fruto do coração. A resposta de Pedro foi fruto da fé. Não é a razão que precisa responder. Se a razão puder ajudar a qualificar a fé, será muito bem-vinda. Mas pode acontecer que a razão também atrapalhe a experiência da fé. Nós só podemos responder à pergunta de Jesus para você, João, Maria, Joel, Edson: quem sou eu? Se for pela fé, se for pela experiência da fé. E aí Jesus disse para Pedro: eu vou confiar a você a minha igreja. Jesus confiou só a igreja, a pessoa de Pedro? Não. Porque a pessoa de Pedro não é simplesmente o Pedro. Pedro, ele representava uma comunidade. Então, na verdade, Jesus confiou a igreja toda, a comunidade toda, ser toda ela no coração do mundo, um sinal, um testemunho do próprio Jesus. Às vezes a gente costuma dizer assim, que já escutamos, que Jesus deu a Pedro um poder de ligar e desligar. Aí a gente precisa entender um pouco melhor o que é esse poder, né? Porque o poder é muito perigoso. Jesus não tinha poder, Jesus tinha autoridade. Autoridade é diferente de poder. Quando a gente usa a mão do poder,
eleva-se nós mesmos. Toda vez que a gente quer demarcar o poder, quem fica em alta é a própria pessoa. Mas quando a gente prioriza a autoridade, que é diferente do poder, todos participam, todos são corresponsáveis, todos são valorizados. A verdadeira autoridade, ela enaltece toda e cada pessoa. Isso é muito importante para a gente avaliar como são as nossas atitudes. Porque quando a gente está regido pelo poder, certamente o poder, ele exclui alguém. Certamente o poder, ele marginaliza alguém. Geralmente o poder sobrepõe sobre alguém que manda e os outros obedecem. A autoridade é diferente. A autoridade é a promoção de todos. A autoridade é o reconhecimento de todos. Então Jesus deu a Pedro esta autoridade. A autoridade de que a igreja, comunidade de irmãos e irmãs, no mundo, possa ser sinal e presença dele, que é o Senhor da vida. Assim, Pedro assume a sua missão. Assim, Pedro não é chamado mais de Pedro, mas agora é chamado de Pedra. Houve uma mudança de nome. Mas a mudança de nome não é simplesmente uma mudança de nome. É uma mudança de sentido, de compreensão. Quando Jesus chama Pedro agora de pedra, pedra é rocha. E é sobre a rocha que se constrói aquilo que tem valor, que tem importância, que tem sentido. Mas que rocha é essa? Essa rocha é a fé. A nossa rocha é a fé. Ai de nós, se ficarmos olhando uns para os outros e identificarmos apenas as vulnerabilidades que temos, as fragilidades que temos. Não, eu sou frágil, eu sou vulnerável, porque eu sou humano, e o mesmo acontece com todos vocês. Mas a rocha nossa é outra, é a fé. Alguém pode ser muito frágil e vulnerável, mas se a sua fé é rocha, é fortaleza, essa pessoa é diferente. E essa rocha fortaleza até lhe ajuda a lidar com suas vulnerabilidades, com suas fraquezas, com as suas limitações. É sobre a rocha de Pedro, é sobre a fé de Pedro que Jesus confia a sua igreja. Jesus sabia, irmãos e irmãs, quem era Pedro, quem era Judas, quem era Tiago e Zebedeu. Jesus os conhecia por dentro, Jesus nos conhece por dentro. Mas o que agrada ao Senhor, o que o Senhor quer enxergar em nós, é a rocha que pode existir dentro de nós. É a fé, é o amor, é isso que move. Às vezes a gente fica atrasando os processos, às vezes a gente fica atrasando a caminhada, comprometendo a missão, porque a gente fica preso nas vulnerabilidades humanas, na fraqueza das pessoas. A gente gasta tempo e energia para priorizar a fraqueza do outro. Mas nós deveríamos de contemplar outra realidade, é a fé, é o amor, é a rocha. A igreja de Jesus, que é você, que sou eu, que somos todos nós, somos humanos. Quem é que não erra, quem é que não cai, quem é que não peca? Ah, mas eu não faço o que ele faz. Você faz outras coisas. O fato de você não fazer o que ele faz não te dá o direito de dizer que você é melhor que ele. Mas é a fé, é o amor que nos sustenta. Isso é o importante. É isso que faz a igreja, as comunidades caminharem. Essa é a nossa força. Pedro e Paulo, personalidades diferentes, mas comprometidos com a mesma missão. Os dois anunciaram o que viram. Os dois pregaram o que viram. Pregaram o que experimentaram. E os dois morreram como morreu Jesus Cristo. A perseguição de Nero gerou para os primeiros cristãos o martírio.
Hoje estamos celebrando, por isso a gente usa a cor litúrgica vermelha. O vermelho na igreja é a cor do martírio, é o sangue daquele que é o verdadeiro Marte, Jesus Cristo. E depois dele vieram outros. Hoje estamos celebrando 2 deles, Pedro e Paulo. O amor de Pedro por Jesus foi um amor tão grande, um amor tão intenso, mesmo que no momento de medo ele disse que não conhecia Jesus. Na hora que Jesus estava sendo entregue para a sua morte, ele disse: eu não conheço esse homem. O medo o fez negar. Mas depois Jesus pergunta para Pedro: ô Pedro, você me ama? Você me ama? Você me ama mesmo? E Pedro fica chateado porque Jesus pergunta 3 vezes: tu sabes, Senhor, que eu te amo. Tu sabes que eu te amo. Somos nós. Ora, nossa fé é forte. Amamos muito. Tem hora também que somos muito odiosos. Tem hora que nós também negamos o que não poderíamos negar. Mas Deus nos conhece. Deus nos entende, porque nos ama, como amou Pedro. E o amor de Pedro para com Jesus fez com que Pedro saísse pelo mundo afora e anunciasse o Senhor. Quando chegou o momento da morte de Pedro, Pedro se lembrou do que Jesus tinha dito para ele, que enquanto ele era novo, ele ia e vinha, mas quando ele fosse ficar velho, ele precisava do cuidado dos outros. Jesus falava da sua morte. Olha só, não sei se você sabe, Pedro foi martirizado de cabeça para baixo na cruz. Por que ele escolheu esse caminho? Porque ele disse assim: eu não posso me assemelhar à cruz de Jesus. Eu não sou digno de ficar com Jesus em pé na cruz. Então, já que vocês vão me matar, me matem de pés para cima e cabeça para baixo. Por isso a gente vê as imagens da cultura, da arte, Pedro sendo martirizado numa cruz de cabeça para baixo. É o que nós ouvimos na primeira leitura de hoje, a prisão de Pedro. Os imperadores adoravam ver os cristãos sacrificados mortos. E se fosse hoje, hein? Será que a gente ia correr ou a gente ia abraçar a cruz? É claro que nós não vamos hoje ser martirizados como eles foram. Hoje nós somos martirizados de outras maneiras. Hoje nós somos martirizados de outra forma. Constantemente estamos sendo desafiados a defender, a sustentar, a dar razões à nossa fé. No dia a dia, na vida da família, na vida da comunidade. E na segunda leitura, ouvimos o testemunho de Paulo. Paulo chega a dizer na sua carta a Timóteo: combati o bom combate, terminei minha carreira, guardei a fé. Agora eu estou esperando a coroa imperecível, que não é só para mim, mas será para todos que amam o Senhor. Nós estamos incluídos. Se amamos o Senhor, mesmo que sejamos martirizados no tempo de hoje, com os desafios de hoje, com a realidade de hoje, o que nos aguarda é a mesma coroa que Paulo contemplou. Irmãos e irmãs, celebrando hoje São Pedro e São Paulo, vamos pedir a intercessão deles para cada um de nós, para essa comunidade do Vale do Imaculado, para toda a igreja, para todo ser humano que no mundo de hoje se vê desafiado a sustentar sua fé, que tenhamos a mesma coragem que eles tiveram, o mesmo amor que eles tiveram, força, graça de Deus, para levarmos adiante a missão que hoje está em nossas mãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,